Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre mais um caso para vocês, né? No caso é o terceiro vídeo aqui do meu canal. Espero que vocês estejam gostando. E hoje eu vou falar sobre a Aileen Wuornos. Ela foi considerada uma das primeiras assassinas em série dos Estados Unidos. Então, pessoal, a Aileen Wuornos nasceu em 29 de fevereiro de 1956, filha de Diana Wuornos e Leo Daly. Ela também tinha um irmão mais novo, que era o Kit. A Aileen, quando nasceu, o pai dela ele estava preso. Ele foi acusado de abuso e assassinato de uma criança de 7 anos de idade. E lá mesmo, dentro da cadeia, ele se suicidou. Então, a Aileen, ela nunca conheceu o pai dela. E em 1960, a mãe dela, que era Diana, deixou os dois filhos, a Aileen e o Kate, sobre o cuidado dos avós. Então, o Kit e a Aileen foram criados pelos avós maternos, que se chamavam Laurie e Brita Wuornos. Durante a infância ainda, a Aileen, ela teve um acidente com um fluido de isqueiro e queimou, né? Deixou cicatriz no rosto dela. Quando a Aileen tinha 14 anos, ela engravidou. Algumas fontes falam que foi do irmão, outras fontes do avô, outras fontes que foi um abuso de um amigo do avô. Então não se sabe bem ao certo. Mas ela teve a criança e logo deu para adoção. Nessa mesma época a avó dela faleceu e o avô, que era alcoólatra, além de abusar da Aileen, ele colocou a Aileen e o irmão dela, o Kit, para fora de casa. Então a Aileen, com 15 anos, passou a viver na rua e a se prostituir para poder, né, ter o que comer. Ela se prostituía em caminhões, pegava carona na rua para poder fazer os programas. E então assim ela foi vivendo. Em meio a essa vida dela conturbada, ela conheceu Lewis, que era dono de um clube de iate, com quem ela se casou. Porém, ela continuava se envolvendo em brigas e numa dessas brigas, ela atirou uma bola de sinuca na cabeça de um bartender. E então o casamento dela, né, o marido pediu anulação do casamento. Então o casamento foi anulado. Em 76, o irmão dela, o Kate, morreu de câncer no esôfago e ela recebeu $10.000 do seguro, né, de vida do irmão. Em 81, ela foi detida por assalto à mão armada e foi nessa data que começou os crimes dela. Começou de uma forma branda, assalto, roubo de carro, suspeita de roubo de arma. E ela foi detida por ter apontado também uma arma e pedido $200, né? Como se fosse um assalto. E aí ela foi presa. Nesse meio tempo, ela começou a frequentar bar gay, onde ela conheceu a Tyra Mowry, que foi o grande amor da vida dela. Ela era chamada por ela de Ty. O namoro delas foi bem firme, assim, ou seja, elas começaram a morar juntas, sendo que a Aileen continuava se prostituindo. Em 87 elas foram detidas por agressão
E um ano depois, Aileen acusou um motorista de ônibus também de agressão. Em 89, Aileen começou a pegar carona pela Flórida para continuar, né, esse seu trabalho, né, de prostituição. Em 13 de dezembro, o corpo de Richard Mallory foi encontrado numa interestadual. Ele foi baleado 3 vezes e enrolado em um tapete. Em 1º de julho de 1990, a polícia encontrou o corpo de David. No dia 6, o corpo de Charles. No dia 7, encontraram o carro de Peter, com os vidros quebrados e sangue nos bancos. Em 4 de agosto, o corpo de Troy foi encontrado na Floresta Nacional de Ocala. A polícia também encontrou o corpo de Charles em 12 de setembro e o Walter Gina em 19 de novembro. Então, todos esses corpos que foram encontrados eram de homens de idade entre 40 e 65 anos. E todos encontrados na mesma região, da mesma forma, baleados com um revólver de calibre 22. Então, a polícia já desconfiava que existia um assassino ou assassina que estava agindo da mesma forma, né? Com a arma de calibre 22. Eles ainda não sabiam que era uma mulher, mas já desconfiavam. Então, como eles conseguiram chegar até ali? Acontece que ela estava usando o carro do Peter, Siames, acho que é assim que se fala. E ela e a Thay estavam dentro do carro e tiveram uma briga. E por esse motivo, elas bateram com o carro. E uma testemunha perguntou se elas queriam ajuda, elas não quiseram, as duas estavam irritadíssimas, largaram o carro lá e foram embora. E então essa testemunha relatou para a polícia, né, esse fato e deu a descrição, né, da fisionomia das duas. Então as duas começaram a ser procuradas, né, uma vez que a polícia descobriu que o carro pertencia ao Peter e logo um alerta foi gerado, né, para poder chegar até as duas. E aí, em 91, eles colocaram policiais disfarçados para poder chegar até a Aileen. E então, nessa data, num pub, ela foi presa, né, e levada à delegacia. Logo depois eles chegaram até a Thay, né, que era a namorada, a esposa da Aileen. E quando eles chegaram até a Thay, eles pressionaram ela para que ela fizesse um acordo. Nesse acordo, ela ficaria livre de qualquer acusação, desde que ela conseguisse uma confissão da Aileen Wuornos. E então ela aceitou, né, esse acordo e ligava constantemente para a prisão para poder falar com a Aileen e conseguir essa confissão. E como a Aileen era muito apaixonada pela Thay e com medo de que algo recaísse sobre a Thay, ela acabou, né, numa dessas ligações, confessando, por medo de que realmente recaísse alguma coisa sobre a Thay. Então ela confessou e aí sim ela foi a julgamento. Então, em razão da notoriedade dos crimes e cobertura da mídia, esse caso ele ficou muito famoso e a Aileen ficou muito em destaque. Quanto mais famosa ela se sentia, mais ela confessava os crimes. E a sociedade ficou meio dividida por conta das coisas que a Thay tinha vivido na sua infância, o abandono, a falta de carinho.
o público ficou meio dividido. Inclusive, os advogados dela tentaram usar esse argumento para tentar livrar ela. Ela foi então acusada em 92 de matar, né, as 6 vítimas, e ela ainda estava tentando se defender e ela acreditava que ela ia conseguir se livrar, né, por conta de toda essa trajetória de vida dela. Mas quando a principal testemunha, que foi a Thay, testemunhou falando que a Aileen não parecia se sentir culpada, foi um grande choque para Aileen, né? Foi um grande choque porque, como eu tinha falado anteriormente, ela era muito apaixonada pela Thay. Acredito que foi o único e verdadeiro amor da vida dela. Então, a partir desse momento, ela parou, né, de tentar se defender. Simplesmente ela deixou acontecer. Ela falou mesmo que era culpada e simplesmente não quis mais se defender. Então ela foi acusada de 6 assassinatos, porque a 7ª vítima, o corpo nunca foi encontrada, ela nunca falou onde estava. Então ela foi acusada e sentenciada a 6 penas de morte. 6 penas de morte. Em outubro de 2002, na prisão estadual da Flórida, a Aileen foi executada, sendo que não foi na cadeira elétrica, né? Porque ela tinha recorrido pedindo para ser por injeção letal e conseguiu. Então, ela foi executada através da injeção letal. Então, esse foi o caso de Aileen Wuornos. É um caso meio, né, controverso. Muita coisa tem para analisar, né, se a gente for relatar por detalhes. É um caso muito grande. Inclusive, ele foi feito um filme, né, do caso dela, que é o Monster. Muito bom, recomendo, assistam. No Monster, né, inclusive ela não parece ser, né, esse monstro que relataram, né, nesses assassinatos. Mas alguns acreditam que sejam por tudo que ela viveu, e aí ela acabou, né, com essa pressão muito grande, cometendo esses assassinatos. Outros já acham que era da personalidade dela mesmo, que ela já era dessa forma. Então aí é algo para ser discutido. Então, o que vocês acham? Relatem para mim aqui, assistam o filme e, se possível, comentem aqui qual o caso que vocês gostariam que eu relatasse aqui para vocês. Obrigada por ter assistido até aqui. Desculpe as falhas, desculpe os erros. Como vocês sabem, eu estou iniciando e espero o apoio de vocês para poder continuar. Obrigada e até a próxima.